Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Como tá aí a vida, né? Sem vídeo aí por um tempo, né? Mas eu queria saber como que tá a vida aí, o que vocês estão arrumando, como tá essa pandemia aí, né? A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, mas o que vocês estão arrumando, né? Enfim, estamos chegando com um vídeo informativo aqui hoje, né? Antes de tudo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, dá uma força e comenta, manda naqueles grupos de WhatsApp de futebol que você conhece. E vamos aqui falar sobre as notícias acerca da Premier League e do Arsenal, né? São notícias da Premier League, mas que impactam majoritariamente o Arsenal. Primeira notícia que a gente tem que falar é que os clubes já estão liberados para treinamento. Não estão 100% liberados, mas estão caminhando para voltar aos treinos. E a segunda notícia é que começa uma especulação, uma movimentação para que a Premier League volte em junho ou em julho. Começa a surgir uma movimentação. Vamos explorar um pouco mais as notícias. Falar primeiro dessa notícia dos treinamentos. Isso é algo que foi discutido entre a Federação Inglesa de Futebol, a FA, com os clubes e com seus principais representantes. Os capitães de todos os clubes da Premier League foram chamados para uma videoconferência também, onde discutiram acerca da volta dos treinamentos e ficaram decididas algumas normas a serem seguidas para a volta dos treinamentos, algo que a gente já vê em alguns clubes aqui no Brasil também. Todos os atletas têm que chegar nos seus próprios carros, carona está proibido, evitar Uber, essas coisas. Eles já têm que chegar vestidos para eles, né, por conseguinte, utilizarem o menos possível das instalações do centro de treinamento. A ideia basicamente é chegar de carro, ir para o campo, depois sair do campo e ir para casa, né? Quando chegar de carro, os carros serão estacionados cada um em um local normal, mas eles serão distanciados um carro do outro, né? Para seguir o distanciamento social, também distanciando os carros no treinamento. Dentro de campo lá no CT, disputas físicas não serão bem-vindas, né? Então, tal como cuspir ou ter um contato físico do tipo, sei lá, abraçar, tocar aqui, isso não pode. E cuspir que eu diga quando o atleta cospe ali no gramado, algo que é bem normal até, tá proibido. Essas são as informações. Minha opinião sobre isso é que se é para voltar assim, eu prefiro esperar, né? Igual a gente já disse em outro vídeo, existe questão financeira, existe questão de patrocinador da TV e por isso todo mundo tá tão desesperado em voltar ao futebol. Mas se a gente não vai conseguir nem treinar direito os jogadores, para mim, espera. Espera. Ainda mais no esporte que é um esporte de contato, que é o futebol, você não pode ter contato com outro atleta. Então, se é para treinar desse jeito, eu preferia esperar, né? Mas, tá, compreensível. Pelo menos vão voltar aos treinamentos com recomendações seguras. E antes dos atletas entrarem no CT, eu estava me esquecendo, os atletas têm que ser testados, tão como os funcionários do clube que vão estar no CT no dia, e jogadores estrangeiros que retornarem à Inglaterra para treinar têm que ficar pelo menos 2 semanas de quarentena, seguindo o padrão da OMS para caso suspeito de coronavírus. A segunda notícia é acerca da volta do futebol, da volta da Premier League. Igual eu disse, começa a ser especulado algo em torno de junho em julho. E aí é importante falar que a ideia de acabar com a temporada no futebol inglês tem sido rechaçada pela FA. Eles querem continuar o campeonato, seja o momento que voltar, algo que eu concordo, acho bastante interessante. E também puxando parênteses, algumas ligas acabaram com seus campeonatos já, igual a Holanda, por exemplo, né? Algumas ligas declararam campeões, outras não. Na Holanda não foi declarado campeão, na França foi, por exemplo, o PSG foi declarado campeão. Mas enfim, querem voltar com o campeonato, né? E a ideia é acerca de junho, julho. O Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra,
também sinalizou positivamente para isso, mas outras figuras governamentais inglesas, igual por exemplo o prefeito de Londres, ele sinalizou negativamente. Alguns atletas, igual o Sterling do Manchester City, também se manifestaram negativamente, e eu cito de forma individual o Sterling porque ele deu uma declaração muito forte falando que ele perdeu o familiar dele para o coronavírus, então para ele é ainda mais difícil de voltar, né? E outros atletas também que disseram algo no sentido de se preocupar primariamente com vidas e depois com futebol. A minha opinião é a mesma desses atletas, né, que estão falando isso, né? A vida vem sempre em primeiro lugar. E para mim, se for seguro, tá, volta. Mas a gente tem que lembrar que basta uma pessoa infectada por coronavírus para toda a pandemia voltar, né? É uma gripe muito agressiva, muito violenta, e se uma pessoa tiver o vírus, a gente corre o risco iminente de uma nova pandemia. Diferente, por exemplo, da Alemanha, que vai voltar com o futebol já nesse sábado, a Inglaterra ainda tem uma curva alta de coronavírus. A Alemanha está com uma curva descendente de casos de coronavírus e de mortes também. Então eles decidiram que eles vão voltar lá. Eu não concordo, mas lá eles têm algum argumento. Na Inglaterra não, né? Mas enfim, é por isso que é só uma especulação, é uma ideia, não é nada concreto acerca da volta do futebol. Quero saber a sua opinião acerca desses comentários, né, dessas informações também. O que você acha das informações que foram trazidas por mim, né? Se vocês verem aí o canal, ele tá com uma identidade visual nova, né? Passei um pequeno tempinho aí dando uma garibada aí na arte do canal. Não tá 100% ainda, mas já é alguma coisa. E deixa aí seu like, curte, vem comentar, vamos conversar também se quiser. Tentar se distrair nessa pandemia, né? É o que tem pra gente fazer. E saudações a analistas. Vejo vocês na próxima. Valeu, galera.